Fala galera, beleza? Eu sou o Robson da Made for Street e hoje a gente vai falar sobre diferenças de junta de cabeçote. Bom, beleza, aqui a gente está agora com as duas juntas, né? E eu vou falar de cada uma individual, as suas vantagens e desvantagens, né? Então vou falar primeiro da junta de fibra, que muita gente conhece como junta de papel, né? Vou falar sobre o sistema de vedação dela, né? A vedação de galeria água e óleo, ela é feita através desse fio, que é como se fosse uma cola, né? Na hora que há o esmagamento, essa cola ela dá uma aderência forte, né, no cabeçote, no bloco onde veda essas galerias para não passar e tudo mais. E aqui no meio a gente tem um anel corta-fogo, né? O anel de fogo. Então, quando tem o esmagamento, a mesma coisa, né? Quando tem o esmagamento aqui, ela não deixa com que a compressão, né, a explosão do cilindro acabe passando entre um cilindro e outro e para as outras galerias, né? Então ela não vem para cá e essa não deixa ir para lá também. Então o sistema de vedação dela é feito dessa forma. Do outro lado também a mesma coisa, né? Para ter a vedação dos dois lados por igual. Essa aqui é uma junta de chapa, tá? Normalmente a junta de chapa é feita por camadas. Então a gente tem uma camada de vedação, uma segunda camada de vedação, que está colada aqui, não sei se vai dar para ver bem, mas ó, aqui ó, uma segunda camada de vedação, e a do meio é a chapa separadora, a chapa espaçadora, né, para ela dar a altura que o fabricante predomina lá, que é a certa, tá? E a vedação dela é feita pelo esmagamento dessa chapa em cima, que é de inox, junto com esse teflon. Isso aqui é como se fosse um teflon, tá? Que quando há esse esmagamento, esse teflon ele acaba virando como se fosse uma cola, né? Ele faz a mesma função da outra, tá? Só que como ela é uma chapa de inox, ela tem um desenho, o poder de esmagamento dela é bem maior, então a vedação fica muito melhor, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Essa aqui, a vedação para carros, vamos dizer assim, que já foi aberto, o motor carro usado, um carro mais antigo, a vedação dela é muito melhor. Porque ela aceita um esmagamento de até 1/10, tá? Então se você tiver um problema na planicidade do bloco ou cabeçote, ela ainda veda. O que mais acontece no mercado? Você manda o cabeçote para a retífica te entrega o cabeçote 100%, com a planicidade perfeita, bonitinho. Só que quando você põe essa junta, por exemplo, e torqueia, coloca o torque que o fabricante pede e tudo mais, só que o bloco não está bem nivelado, não está com a planicidade perfeita. Então quer dizer, você veda no cabeçote, perfeito. Então você tem a planicidade do cabeçote, mas você não tem a planicidade do bloco. Então ela vai acabar passando e muita gente acaba até dizendo que o problema é da junta. E a maioria das vezes é o bloco, porque ninguém confere o bloco, é bem difícil. Não vou falar ninguém, mas a maioria das pessoas não confere bloco. Então normalmente quando tem um problema de cabeçote, você tira o cabeçote, manda o cabeçote para a retífica, volta e coloca uma junta. Monta tudo de novo sem verificar o bloco. Então se você faz isso com uma junta dessa, funciona. Se tiver até 1/10 de empenho, essa junta funciona. Falar que aqui eu tenho uma profundidade maior e aqui uma profundidade menor. Então ela vai esmagar mais esse lado e esse lado menos. Então ela acaba deixando essa dificuldade que a gente tem de planície ficar perfeita, né? Ficar com a vedação perfeita. Já essa aqui não aceita isso. Essa aqui ela aceita no máximo 0,03 de empenho. Então, se você não tiver uma planície perfeita nas duas partes, ela não vai vedar. Então você vai ter problema de escapar a compressão entre um cilindro e outro, você vai ter problema de passar água. Pode ser que momentaneamente ela vai funcionar, mas depois de talvez 1 mês, 2 meses, ela pode vir a vazar de novo, porque ela não está com uma eficiência tão boa, certo? Por isso que hoje em dia os fabricantes estão mandando o carro mais com essa do que essa. Por quê? Essa junta aqui, a durabilidade dela é bem maior e o poder de vedação dela é muito maior. Porque com a evolução dos motores, né, a gente hoje tem um 1.0 aspirado de 80 cavalos, quando na época um aspirado 1.0 tinha 60 cavalos, né? Então eles aumentam isso com uma taxa de compressão maior. Existe muita coisa envolvida nisso, mas a maior delas é uma taxa de compressão maior. Então antigamente a gente tinha carros com 8 de tacho,
7 de taxa, que andava só na gasolina. Aí quando era álcool tinha uma taxa um pouco maior. Hoje, como o sistema é flex, a taxa é bem maior. Então hoje a gente tem carros que usa 10, 11 a 12 de taxa original. E essa junta aqui, ela até tem um poder de vedação no começo, mas a longo prazo ela tende a não suportar, porque a vedação dela aqui da corta-fogo, ela é fraco, ela não tem a mesma força dessa aqui. Então ela tende a queimar entre um cilindro e outro, tá? É o que a gente mais vê acontecer quando tem alguma deficiência, ela queima entre um cilindro e outro. E essa aqui ela suporta muito mais, por ela ser chapa de inox e dentro tem um espaçador de aço inox também. E a parte do teflon acaba fazendo com que ela vede muito mais. Então por isso que a tendência dos carros é essa. Quando é turbo, sempre é essa. Essa aqui, a maioria dos carros aspirados saía bastante com essa. Hoje a tendência é mais essa aqui, mas quando é turbo, o carro é sobrealimentado, 100% essa. Essa aqui não aguenta uma volta no quarteirão com um carro sobrealimentado, porque a taxa dinâmica sobe muito. E aí ela tende a romper, deixar escapar. Aí normalmente pressuriza a galeria de água, né? Ela vaza aqui, aqui a gente tem uma galeria de água. Então ela passa, porque a galeria de água é o mais próximo, tá vendo? Então ela acaba passando aqui, pressuriza a galeria de água, acaba enchendo mangueira e tudo mais. Então essa aqui é imprescindível o uso dela para carro turbo. E para quem tem carro preparado, né, que muita gente faz o seguinte, o famoso AP, a galera tende a tirar essa junta quando vai turbinar, dá um tapinha lá no cabeçote e põe essa aqui, né? Só que, de novo, mais uma vez, tem que ficar atento com a planicidade do bloco. Tá? Essa junta, quando vai montar turbo, tem que montar uma dessa aqui, obrigatoriamente, de preferência original, uma junta de marca muito boa, e verificar a planicidade do bloco. E se você quiser acompanhar outras dicas da Made, clica aqui e acompanhe. Bom, falando agora a parte de arrefecimento, o que ela interfere diretamente na junta, essa junta aqui, ela suporta um pouquinho mais, tá, de corrosão, porque ela é de papel, vamos dizer assim, ela é uma fibra, então a corrosão dela é um pouco menor do que a junta de chapa, tá? Então para quem usa só água no sistema, essa junta aqui, ela tende a aguentar um pouquinho mais. Não que você deva colocar uma junta dessa para usar só água, jamais. Sempre água desmineralizada e um bom aditivo à base de etileno glicol ou monoetileno glicol, tá? Nada de aditivinho, esses aditivinhos baratinhos só porque é colorido. E o fato dessa junta aqui ser de chapa, ela corrói mais rápido, vamos dizer assim. Então, se a gente usar um carro só com água, ela tende a corroer da galeria de água para corta-fogo aqui, né, para o anel de fogo, e acaba passando água para o cilindro acaba pressurizando a mangueira. Então é uma junta que tem que ter muito mais cuidado no arrefecimento, né? O ideal das duas é sempre ter o sistema de arrefecimento trabalhando 100%, com água desmineralizada e um aditivo especificado pelo fabricante. Se você quer saber o que acontece quando o motor V6 superaquece, clica aqui no link e acompanha. E para quem se pergunta qual das duas juntas suporta mais um superaquecimento, a gente vai explicar da seguinte forma. A junta, a gente entende ela como um fusível, tá? Então qualquer anomalia que a gente tiver do sistema de arrefecimento ou de um cilindro, de repente uma falta de combustível, aí tem um superaquecimento do cilindro, da câmara de combustão, ou arrefecimento, a junta, o trabalho dela é romper, tá? Então isso é proposital, ela é feita para romper. A diferença é que essa aqui, o rompimento dela é muito mais fácil. Então às vezes qualquer coisinha, uma simples anomalia, ela acaba rompendo que talvez não precisaria. Às vezes era de momento ali, né? Essa aqui ela tende a suportar mais, né? Mas também ela vai romper quando tiver alguma anomalia. Então um superaquecimento, você tem um empenamento do cabeçote, como ele é alumínio, ele é o primeiro a empenar, então a junta rompe e já faz a mistura dos fluidos. E quando a gente tem um aumento de temperatura muito grande da câmara, ela também dá o rompimento que muita gente chama de maçaricar, né? Quando ela realmente corta a junta e mistura os gases de um cilindro para o outro. Então a junta, ela é feita para romper, ela é o fusível do sistema, né? Se não precisasse da junta, a gente teria o bloco e o cabeçote fundidos, né? Que seria uma resistência bem maior. Mas a gente precisa desse sistema de fusível. Então beleza, galera? Hoje foi isso aí.
Não se esqueça de entrar no canal da Peça, se você precisar de alguma peça para carros originais, lá eles têm bastante coisas. Se você precisar de alguma coisa de manutenção para originais ou preparados, entre em contato com a gente aqui da Made. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o seu like aí que é muito importante. Valeu!